O desconhecido é um lugar entre a vida e a morte, entre os sonhos e a realidade, folclore americano, conto de fadas clássicos, história de fantasmas vitorianas e Dream Logic que se combinam para criar uma paisagem sem fim e em constante mudança, cheia de habitantes estranhos. Essa é a definição do desconhecido no artbook de O Segredo Além do Jardim, escrito pelo próprio Patrick McHale, que é o criador do desenho quando a série ainda estava em sua fase inicial. No episódio 1, a reação de Wirt e Greg dá claramente a entender que eles estão perdidos em um lugar misterioso que eles nunca estiveram antes, e precisam encontrar o caminho de casa. Nesse episódio eles encontram a Beatriz, o Senhor da Mata e um cachorro que ficou assustadoramente gigante porque comeu uma tartaruga, mas por incrível que pareça, o detalhe mais importante é a fala do narrador no início do episódio. Confira o trecho. Em algum recanto longínquo, perdido na história, existe um lugar onde poucos já foram. Um lugar misterioso chamado de O Desconhecido. Onde histórias há muito esquecidas são reveladas àqueles que passam pela mata. Se poucas pessoas já foram para o desconhecido, consequentemente poucas pessoas sabem da sua existência. Por isso ele é um recanto longínquo e perdido na história. Ele não pode ser visto e existe uma determinada distância que o impede de ser alcançado. E quando ele fala das histórias esquecidas, aparentemente ele está se referindo aos habitantes do desconhecido. No episódio 5, a gente conhece um personagem chamado Quincy Endicott. Ele é um senhor muito rico e tem uma fábrica de chá. E observando as roupas dele, dá para perceber que elas são bastante antigas. Se observarmos bem, todos os outros personagens que vemos no desconhecido se vestem com roupas que representam ou remetem a alguma época. No episódio 9, que cronologicamente seria o início da história, quando o Wirt e o Greg estão atrás da Sarah no cemitério, o túmulo que eles estão apoiados tem o nome do Quincy Endicott. E o símbolo que tem nesse túmulo se chama Caveira Alada, e ela foi bastante popular no século 17 e 18, dando a entender que o Endicott viveu e morreu em alguma dessas épocas. Ou seja, o Endicott está morto e isso fez ele ir para o desconhecido. Não só ele, mas os outros personagens que o Wirt e o Greg encontram no desconhecido estão mortos também. Isso significa que o desconhecido é uma espécie de além, um lugar de pós-morte e entre a vida e a morte. Não se sabe por que as pessoas no desconhecido estão condenadas a viver temendo a fera e outras adversidades, mas existe uma teoria que diz seus assuntos pendentes em vida, que seria o Wirt não revelar o que ele sente pela Sarah. O Endicott diz que fez coisas terríveis para conseguir o seu dinheiro, e o Greg pegou a pedra dos fatos concretos, sem autorização, ou seja, ele roubou. Mas, por outro lado, o desconhecido não é uma condenação, e sim uma espécie de vida eterna. No episódio 2, o Wirt, Greg e a Beatriz vão para a cidade de Pottsville, onde tem um festival com um monte de gente aparentemente fantasiada de abóbora. Em um momento, o Wirt se esbarra com uma dessas pessoas, e ela fala que está meio cedo para eles se juntarem ao festival. E logo depois eles são condenados a algumas horas de trabalho braçal porque o Greg quebrou algumas abóboras acidentalmente. E no final do episódio a gente descobre que todos os fantasiados são na verdade pessoas que já morreram e reviveram como esqueleto para continuar a vida em Pottsville. Não fica claro se é especificamente só os habitantes da cidade que revivem ou se é os habitantes do desconhecido no geral, mas aparentemente a vida termina, recomeça no desconhecido e termina novamente. Porém, ela dura a eternidade em Pottsville. O desconhecido também tem uma ligação com a realidade. No final do episódio 10, quando eles já estão fora do desconhecido, a barriga do Jason Von Der Burke, o sapo, brilha por causa da sineta da tia feitiça que ele engoliu lá no episódio 7, quando eles ainda estavam no desconhecido. Com todas essas informações, a conclusão que eu cheguei é que o desconhecido é um lugar onde as almas perdidas das pessoas que já morreram se encontram. Um além, como eu já havia dito, ou uma espécie de limbo, mas não podemos afirmar nada com total certeza porque muita coisa ainda continua em aberto. E esse tom de mistério faz parte da atmosfera do desenho e por isso existem tantas teorias sobre a obra, porque sempre que reassistirmos podemos encontrar um detalhe que não tínhamos visto antes e criar uma nova teoria.